Meus irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, paz do Senhor a todos. Encontramos já na lição de número 7, né? Estamos bem adiantados já, onde tem como título A Obra do Filho. Tem o texto áureo, né? O texto ouro da lição. Encontra-se em Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome, pelo que Jesus Cristo fez, a sua humilhação, né? Ele sendo um próprio Deus, né? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se, ele aniquilou-se, né? Tomando forma de homem, sendo Deus, encarnando, deixando o seu estado de glória, né, de exaltação, para continuar aqui na terra um estado de humilhação, que foi o que nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou aqui quando ele encarnou, quando esteve neste mundo. A verdade prática, a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revela que somente ele é digno de toda adoração e obediência. Ele foi, voluntariamente, ele quis fazer isso, estava no coração de Deus, coração do Filho. Ele sabia que ia passar por todos aquela situação que passou, né, a sua humilhação, aquele tipo de morte, a morte de cruz, que era uma morte mais cruel que tinha naquela época, na época de Cristo. Era realmente uma humilhação, né, estar ali pregado no madeiro. As pessoas eram consideradas como malditos, né? Por isso que a palavra diz, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, né? Então ele passou por essa situação, por essa humilhação, né? Só pela obra redentora, só por amor, porque só ele poderia fazer essa reconciliação. Tudo que foi feito na antiga aliança, no Antigo Testamento, apontando para Jesus como sacrifício de animal, tem um fim aqui em Jesus Cristo, porque ele foi o último sacrifício, o sacrifício cabal, definitivo. O objetivo da lição o primeiro ponto é explicar a humilhação voluntária de Cristo e sua obediência até a cruz. Segundo ponto, mostrar que a obra redentora do Filho é única, suficiente e vicária. E terceiro, ressaltar a exaltação gloriosa de Cristo e a sua soberania universal. Nós temos uma introdução, é bom que todos leiam também. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, que assumiu a forma humana, viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar, ressuscitou vitoriosamente. Sua missão abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai e a restauração de toda a criação. Esta lição visa apresentar a profundidade da obra do Filho em três dimensões: sua humilhação, sua redenção e sua exaltação. Porque realmente quando o Filho ele vem a este mundo, ele encarna, ele deixou a sua glória, como se fosse citar um exemplo, um rei, uma pessoa de uma autoridade soberana, fazendo uma analogia de um rei aqui na terra, um rei comum, né, que ele deixa o seu palácio, a sua glória, e vai ali para o meio dos seus súditos, né, ver como é que o povo está passando, e depois retornar. Né? Foi o que aconteceu com Jesus, né? Ele veio, né, porque sabia que a humanidade estava toda perdida, o povo estava sem um futuro com Deus, e para ter esse futuro com Deus tinha que o Filho vir implantar o reino, falar as verdades e nos resgatar do pecado, né? E através do seu sangue, a purificação de todos
dos pecados e dá um acesso novamente, ter um relacionamento, né, novamente com o Pai. A submissão de Cristo. Paulo exorta a igreja de Filipos à unidade e à humilhação. O apóstolo adverte aqueles irmãos a terem a mente de Cristo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que vocês sejam humildes, né? Sejam pessoas simples, né? Porque aquele que é todo poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que sendo Deus, ele esvaziou-se, tomou forma de homem, né? Ele deixou a sua glória. Então, era isso que o apóstolo Paulo estava querendo falar para os crentes lá de Filipe, para que houvesse realmente uma submissão, um esvaziamento daquelas pessoas, depois de ter escutado o Evangelho por parte de Paulo. Porque o Evangelho é isso, o Evangelho é renúncia, o Evangelho é esvaziar-se, de ser sempre inferior, mostrar-se sempre inferior. Inferior, digo assim, de uma forma humilde, não é estar abaixando a cabeça, não. Não é mostrar glória, não é mostrar o que a gente vê o mundo mostrando hoje, da arrogância, né? Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, o termo grego traduzido como sentimento, pornel, que também significa modo de pensar, né? Mudar o pensamento, né? A palavra diz que agora, depois que recebemos o Evangelho, nós temos uma mente de Cristo, uma transformação, houve uma transformação, metanoia, né? A disposição moral. Desta forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver, que foi demonstrado por Cristo, e refere-se a uma consciência moldada pela humanidade, amor, obediência. Imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo, buscar o bem próximo e viver para a glória de Deus. Como Cristo, somos chamados a pensar, a crer em Cristo, mas a pensar e agir como Ele. Nós temos que aprender a pensar como Jesus pensou. Nós temos que imitar o mestre, ser como o mestre. O apóstolo Paulo certa vez disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Por que não ser logo direto de Cristo, né? Imitador do Deus que encarnou. Lá em Filipenses 2, versículo 1 a 4, está escrito, abra sua Bíblia, acompanhe a leitura. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma comunhão, consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algumas entranháveis afetos e compaixões, completei o meu gozo, para que sintais o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Esta palavra aqui, humildade, né? Esvaziar-se, né? Ser simples. Cada um considere os outros superiores, aqui que a gente falou, a si mesmo, né? A si mesmo, não querendo ser arrogante, não querendo ser maior do que as pessoas, ser melhor. Não, não. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos pessoas diferentes, né? Nós somos separados de um povo iníquo, mas nós não somos melhores, somos diferentes. Não atente a cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, né? Aquela arrogância, o egoísmo, a soberba, né? A ganância. Não, a gente tem que deixar tudo isso de lado, tem que esvaziar,
se esvaziar. E lá em 1 João, capítulo 1, no versículo 2, versículo 6, no capítulo 2, versículo 6, está escrito: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, né? Se você diz que está em Cristo, então você tem que andar como ele andou. O que foi que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo só fez o bem, só pregou a verdade, só fez o bem. O mestre, ele curava as pessoas, o mestre dava conselhos, ensinamentos através de parábolas, e nós temos que ensinar aquilo que o mestre nos ensinou e andar nos seus caminhos, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas ter um objetivo, ter um foco, que é olhar para a cruz, olhar para o que Jesus Cristo fez na cruz. Nós temos que sempre estar de olho no Calvário. O nosso foco é o Calvário. Aquele sangue que foi derramado ali no Calvário não foi um sangue comum, não foi um sangue de bodes, nem de ovelhas. Não, ali foi o sangue do Filho de Deus, Cordeiro Imaculado de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele ato de amor lá no Calvário para perdoar os nossos pecados. Porque ele nos deu exemplo para que, como eu vos fiz, façais também. Está lá em João, né? Capítulo 13, versículo 15, foi o que o mestre falou. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos já no ponto 2, do primeiro ponto. O esvaziamento de sua glória. O apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, sendo ele igualmente Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o próprio Deus, encarnando, né? Tomou forma de homem, semelhança a homem, e humilhou-se, aquilo foi uma humilhação, até a morte, né? E uma morte de cruz, mas ele foi obediente, porque aquela humilhação, aquele esvaziamento, aquilo que ele veio fazer, a redenção, era o foco, o objetivo do Deus Filho, era um canal novamente aberto, o véu que estava lá fechado se abrisse e através dele o acesso ao Pai iria ser garantido novamente. Preferiu privar-se de seus direitos, não da sua divindade. Trata-se de um contraste com o primeiro Adão, que almejou ser como Deus, né? Que Gênesis 3,15. Adão, né, ele queria ter o conhecimento, ser como Deus, né? Aí caiu em perdição. Então, quando ele nos diz aqui, enquanto Cristo, o segundo Adão, né, sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar. O primeiro Adão, lá do Éden, Adão e Eva, eles trouxeram o quê? O pecado ao mundo, com o pecado à morte. Assim, todos morreram, todos pecaram. Então, não tinha mais como estar próximo do Pai. O Pai se afastou porque o pecado tem que ter punição. Para Deus, o pecado tem que ter punição. Então, só o seu filho que foi punido, ele enviou o seu filho para ser punido por nós, né? Aquela morte substituta. Lá em Filipenses, em Gênesis 3:5, acompanha a leitura. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos
e sereis como Deus. A serpente, né, falando com a mulher, né, porque Eva foi enganada, Adão não, mas caiu em transgressão, porque a Eva, ela foi enganada. Então a cobiça dos olhos, né, cobiça dos olhos, querer ser igual a Deus, né, um anjo de luz, causou muito estrago na humanidade, continua causando, né, aqueles anjos caídos, aquela terça parte que foi precipitada do céu. O Lúcifer, né, ele queria estar acima de Deus, né, ele queria ser igual a Deus, né, ele não se contentava naquela posição, que é uma posição de grande destaque entre os demais anjos, mas ele queria subir, queria ser maior que Deus, né? E Deus afasta, né? Então, mas a Bíblia diz aqui em Filipenses 2,7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhança a homem, ou seja, o próprio Deus, né? Ele aniquila-se, ele humilha-se, ele tomou forma de servo. Para quê? Para desmontar, né? Para desbaratinar tudo aquilo que foi causado lá no Éden. Agora esse novo Adão, né, o segundo Adão, como Jesus Cristo é chamado, não trouxe morte, né? Trouxe vida, trouxe salvação, trouxe remissão, trouxe redenção. Então, em 1 Coríntios, em Hebreus, abra sua Bíblia, capítulo 4, versículo 5. Porque não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nossas fraquezas. Um que, como nós, tudo foi tentado, mas sem pecado. O nosso sumo, supremo, divino sacerdote. Ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele passou pelas mesmas coisas, né, tentações que todo ser humano passa, mas ele não caiu em nenhuma delas, né, sem pecado. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus também, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes do que os céus. Então, o nosso Jesus, sem pecado, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, está escrito: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobres, para que pela sua pobreza enriquecesses. Ele sendo rico, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, humilhou-se, né? Se fez pobre, não é uma pessoa comum, mas ele não deixou de ser Deus. Ele abdicou um pouco, mas ele não deixou de ser Deus. 100% Deus, 100% homem. Quando Jesus estava lá no barco, dormindo, e veio aquela grande tempestade lá em Marcos, né, capítulo 4, 35 diante, ele, quando levanta, repreende o vento, repreende o mar. Só Deus pode fazer tal coisa. Ressuscitou a Lázaro, só Deus pode ressuscitar. Só Deus tem um poder de dar a sua vida e depois tomá-la. Porque nós vimos também no Novo Testamento que teve homens comuns que, através, né, do sangue, né, da palavra de Jesus Cristo, conseguiram ressuscitar pessoas. Então, em Hebreus capítulo 9, versículo 5, já no ponto, né, 2.2, do subponto 1, está escrito. Vamos ver, abra sua Bíblia. Vamos ler primeiro uma introduçãozinha do início, né, a ineficácia do sacerdócio levítico. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, levando sangue alheio, o sangue de animais,
para fazer a propiciação por seus pecados e pelo pecado do povo. Está lá em Levítico capítulo 16, versículo 11 ao 15. Esse sacrifício era repetido anualmente porque não era suficiente para remover o pecado. O sumo sacerdote terreno era uma figura típica de Cristo, que é o real, eterno sumo sacerdote. O santuário terreno era uma sombra, mas Cristo entrou no céu, mesmo para interceder por nós diante do Pai. A entrada única de Cristo no santuário, com seu próprio sangue, assegura uma eterna redenção. Por ser imperfeito, o sacerdócio levítico foi substituído por um superior sacerdócio de Cristo. Então, na antiga aliança, o sacerdote ele entrava uma vez no ano no lugar santo, no tabernáculo, na tenda, né? Tinha um pátio, tinha um lugar santo e tinha um lugar santíssimo. Quando ele entra ali no tabernáculo, ele vai encontrar um altar, que é chamado altar do holocausto. Isso, o sacerdote andando, o sacerdote humano, terreno. Ele subia naquele altar, oferecia um animal ali imaculado para queimar, né? Aspergia sangue nas pontas que havia de chifre em cima ali do altar do holocausto. Depois ele descia do altar do holocausto, o altar. Por que altar? Porque tinha uma rampa, tinha que subir. Quando ele chegava na frente, para entrar no lugar santo, havia uma pia de bronze, a qual ele lavava as mãos. Tudo isso apontando para Jesus Cristo. Porque o cordeiro, o livro do Apocalipse diz que o cordeiro foi imolado lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Então, tudo aquilo apontava para Jesus Cristo. A pia de bronze e a água. Jesus disse, eu sou aquele que beber da água, da água que eu tiver, rios, né, de águas correrão sobre o seu ventre. Ele é a água da vida, né? Então, quando ele vai entrando ali no lugar santo, há cortinas de cores, carmesim, vermelho casandezinho, rubro, né? O branco, o azul, tudo apontando para Jesus, porque é do céu. O carmesim, porque falava do sangue de Jesus Cristo. Quando ele entra no lugar santo, né? Ainda não é o lugar que o sumo sacerdote chega. Ali ao lado tem a mesa dos pães da preposição. Havia 12 pães sem fermentos. E aqueles pães representavam as 12 tribos. O pão é feito com trigo. O trigo ele tem que ser machucado, ele tem que ser trilhado. Foi o que aconteceu com Jesus. Até aquilo ali falava, apontava para Cristo, era uma sombra. Aí ele entra lá, havia novamente um véu, né, que era o véu do santuário. Só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer o sacrifício. Aí ele entrava lá, estava lá a arca da aliança, ele aspergia o sangue em cima da arca da aliança, aquilo encobria o pecado do povo, mas no ano seguinte ele voltava para fazer a mesma coisa, né, na ordem sacerdotal, né, porque havia uma escala para fazer aquilo, não era só o mesmo sacerdote, havia uma escala. Então o sistema levítico foi sombra, né, apontava para Jesus. Então Jesus ele foi o sacrifício cabal, o supremo sumo sacerdote, e ele ainda está como um sacerdote à destra de Deus, intercedendo por nós. Hebreus 9, versículo 25. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Quando fala do sangue alheio, é o sangue de um animal, né? Para sem derramamento de sangue não há o pecado não era encoberto, né? Em Hebreus capítulo 7, versículo 23 a 24, vai explicar melhor isso. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. E na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Então aqueles sacerdotes que faziam aqueles sacrifícios anuais no lugar
Santíssimo, ele ia morrer. Deixou de ser sacerdote. Já o Filho de Deus, Jesus Cristo, não. Ele é eterno. Ele é o supremo divino, sumo sacerdote e eterno. Ele está à destra de Deus, intercedendo por nós. Mas este, porque permanece eterno, eternamente, tem um sumo sacerdócio perpétuo. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai interceder por mim, por você, por toda a sua vida, por toda a minha vida. Ele está lá intercedendo por nós. A palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem na forma de homem. É diferente de Paulo, diferente do Pai, mesma essência também, né? Mesma substância, mas ele é Deus Filho. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Jesus é Deus Filho. É um mistério tremendo isso aí. Em Hebreus capítulo 9, versículo 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que espera para a sua salvação. Aleluia. É a grande esperança de todos nós, né? É a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com grande poder e muita glória. Dia do arrebatamento, né? Vai ser um dia glorioso, vai ser um dia muito alegre para os crentes, mas triste para os ímpios, para aqueles que não aceitaram a Jesus, para aqueles que não creram que Deus enviou o seu Filho, que seu Filho era Jesus, para aqueles que não se importaram pelaquilo que Jesus fez na cruz, para aqueles que não olharam, viraram o rosto, não deram atenção para o Calvário. 19:30, João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinou a cabeça e entregou o seu espírito, tetelestai. Tudo que ele vinha fazer, ali estava consumado. A sua humilhação acabou ali, né? O seu estado de humilhação acabou ali. Agora ele vai ser sepultado e ao terceiro dia ele ressuscita, ele um corpo glorioso, né? Toda a sua glória. No 2:3, obediência sacrificial até a cruz. Sacrificial até a cruz, a obediência, né? Na forma de homem, né? Que a gente já leu, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Isso aqui já é ainda no primeiro ponto, né? O terceiro ponto tem as mesmas. Então, o terceiro subponto do segundo ponto, a substituição vicária. O que é isso, substituição vicária? A expressão vicária vem do latim vicarius, que significa lugar do outro. A substituição vicária é inesperável da justiça divina. Lá em Romanos 3:20, abra sua Bíblia e vamos ler este texto. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, essa foi a substituição vicária, morte, né? Substituta, né? Que é a substituição vicária, do latim vicarius, né? Que era para a humanidade, né? Está condenada à morte, né? Está condenada ao lago de fogo, todos sem exceção. Mas ele veio, né? E nos substituiu. Aquela cédula, né, que nas ordenanças de Deus era contra nós, foi cravada lá na cruz do Calvário, né? Tetelestai, está consumado, a obra foi cumprida. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados e queridos irmãos, vamos agora para o ponto 3, né? Último ponto da lição. Ponto 3. Recebido à destra do Pai, após sua humilhação voluntária, olha, foi da vontade do
Pai e da vontade do Filho, aquela humilhação. Não foi da vontade do homem, foi da vontade dele de ir para o Calvário. Ele quis padecer para que, com a sua morte, todos nós, a palavra diz que ele, sendo rico, né, se fez pobre para que nós enriquecêssemos, né? Aquela morte substituta, foi a solução para todo o pecado, todas as coisas ruins que estava sobre a criação. Então, abra sua Bíblia, vamos ler Apocalipse 19:16. Na veste, na sua coxa, tem escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Glória a Deus, Senhor dos senhores. Agora foi uma visão de Cristo exaltado que o apóstolo João teve, né? Privilégio. Andou com o mestre, né? Debruçou a cabeça no seio do mestre, o discípulo amado, né? E agora ele está vendo ele exaltado. A exaltação de Cristo está ligada à sua obediência perfeita. O verbo exaltou, né, que significa hiperipnossen, denota uma elevação acima de toda a média. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema do universo. Ocupou o lugar de honra à destra do Pai, símbolo da autoridade gloriosa e soberania absoluta. Glória a Deus. Então foi o que aconteceu. Foi a recompensa. Está assim como a gente vai sentar assim um dia ao lado, né? Assim como eu venci também e estou sentado à direita do Pai. Ele falou certa vez. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 21. Acima de todo principado, poder e potestade, domínio, todo nome que se nomeia, não só deste século, mas também do vindouro. Então, o nome de Jesus Cristo tem poder lá no céu, entre os anjos, aqui na terra, entre os homens, no inferno. Tem poder o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Denota uma elevação nesta palavra epinose, né? Acima de toda média. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado, em posição suprema do universo, ocupou lugar de destaque. Estar sentado ali expressa, a destra do Pai, né? Estar sentado ali expressa reconhecimento divino da obra completa do Filho, né? A obra não foi parcial, foi completa. O que ele veio a fazer, ele fez por amor, sofreu, padeceu, mas foi vitorioso no final. Ele sendo vitorioso, todos nós também vencemos, porque nós somos mais que vencedores, não em nós mesmos, mas em Cristo Jesus. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste nesta coisa sábios, instruíste a revelar seu pequenino. Isso nos foi revelado, né? Glória a Deus. Certa vez na oração sacerdotal, né, ele fala da sua glória, né? Ergue os seus olhos para o céu e diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti, assim como me deste poder sobre toda a carne, para que lhe dê vida eterna. E a vida eterna é esta: creio em ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Pai, eu glorifiquei-te na terra, confirmando a obra que tu me deste a fazer. Foi do Pai, né? Agora glorifica tu, ó Pai, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, né? Deus, Jesus é eterno, estava lá na eternidade com o Pai, face a face, uma união só, pericorese. Maravilha, meu irmão, que coisa mais linda é estudar a palavra de Deus. O nome acima de todo nome, o nome que é sobre todo nome. Na Bíblia o nome carrega o sentido de caráter, autoridade, né? Dessa forma, dizer que Cristo recebeu o nome sobre excelente. A Escritura afirma que nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compare ao seu poder e posição.
Então, o nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua posição exaltada ao lado do Pai. Glória a Deus. O subponto 3, soberania universal e retorno triunfal. As escrituras revelam que todas as criaturas se curvarão diante do nome de Jesus. Essa verdade aponta para a plena soberania de Cristo. A confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor e se dará de duas maneiras voluntárias. Por aqueles que creem e servem a Jesus como seu Salvador, né? Você crê que Deus enviou seu Filho, que ressuscitou ele dos mortos, né? Serás salvos, porque você está crendo no plano divino, redentor de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, está escrito: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Deus o fez Senhor e Cristo, aqueles a quem Israel crucificou. Isso foi o discurso, né, de Pedro, discurso poderoso, né? Quem era Pedro, né? Aquele pescador rude, depois da sua genuína conversão, né? Depois do derramamento do Espírito Santo, lá em Pentecostes, o homem levanta-se com um poder tremendo e dá uma pregação tão cristocêntrica, né? Aí ele fala aqui, que coisa mais linda, veja, que Deus o fez Senhor e Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aleluia. Vamos ver a sinopse do terceiro ponto. A exaltação gloriosa de Cristo manifesta a sua soberania universal e assegura o triunfo final da igreja. Conclusão: a obra do Filho é completa, suficiente e gloriosa. Da humilhação à exaltação, ele se humilhou para nos salvar, oferecendo-se em sacrifício vicário, substituto, né? Para nos redimir. Foi exaltado para governar eternamente. Como igreja, somos chamados a viver em comunhão com essa verdade, aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador. Vivamos como servos daquele que nos serviu com sua vida e nos salvou com seu sangue. Varões israelitas, porque está olhando para o céu. Esse Jesus que está vendo subir, da mesma forma ele vai voltar. Essa é a nossa esperança. Ele vai voltar. E isto está bem próximo. Brevemente Jesus bradará desde os céus, com grande poder e glória. Aí vai ser uma alegria tremenda para todos aqueles que estão nele, que andaram aqui na terra, que andam aqui na terra, segundo o propósito dele, segundo a mensagem que ele nos deixou, os ensinamentos que ele nos deixou. Deus nos abençoe. Lição maravilhosa. E fique com Deus, que o Senhor nos abençoe, nos dê um rico privilégio de estarmos juntos também na próxima aula, a lição número 8, né? O título é o Deus Espírito Santo, né? O Deus Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é Deus. É uma só essência, um Deus em três pessoas distintas, divinas, agora coeterna, coigual, mesma substância. É o modo triuno de Deus existir. Três em um. Não são três deuses, olha o mistério. Olha o mistério, é três em um. É um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é Deus. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Dê um joinha, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, para que possamos continuar mais tempos trazendo lições, estudos com os irmãos, que é muito bom a gente estar estudando a palavra de Deus, estar falando sobre Deus, sobre Jesus, e lendo versículo
bíblicos, né? E você aí acompanhando, a gente está crescendo na graça também, no conhecimento. Deus nos abençoe. Fique com Deus.